Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de agenda, organização da agenda, como manter uma agenda organizada, otimizada, não atrasar as clientes não se atrasarem. Isso é uma dor muito comum nos salões de beleza. Eu sei que todo mundo que trabalha na área da beleza já sofreu ou sofre com isso. Então hoje eu vou ensinar para vocês as minhas técnicas para que isso não aconteça aí no seu espaço também. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Sara Scarlett, eu sou designer de unhas. Te convido para me acompanhar nas minhas redes sociais e também se inscrever aqui no canal, vasculhar aí que tem muitos vídeos legais de coisas que acontecem aqui no meu cotidiano e que eu sempre compartilho com vocês. Agora vamos parar de enrolação e vamos direto ao assunto. O primeiro problema que a gente tem, às vezes, na organização da agenda é a falta da gestão de tempo. Saber quanto tempo a gente gasta para fazer um determinado procedimento. À medida que a gente vai pegando experiência em atendimento com as nossas clientes, a gente consegue diferenciar o tempo que a gente gasta de uma cliente a outra. Às vezes, uma cliente você vai gastar mais tempo do que a outra para fazer o mesmo procedimento. E é aí que às vezes acontece o problema. Por exemplo, se eu gasto 1 hora para fazer um alongamento em uma cliente e outra 1h30, muitas das vezes a profissional tira a média da cliente menor. E aí coloca todos os horários 1 hora, marca cliente de 1 e 1 hora. E aí o que acontece? A agenda vira uma bagunça. A agenda vai atrasando, uma cliente chega e você não terminou a outra. Então, a primeira e mais importante dica de todas: tire sempre a média do tempo maior para você se organizar e conseguir ter um espaço entre uma cliente e outra. Aí você pode estar pensando assim, mas eu trabalho, eu ganho por produção, né? Se eu ficar dando espaço na minha agenda, eu vou perder horário no final do dia. Gente, o espaço entre uma cliente ou outra, ele é essencial até para você organizar o seu espaço para atender a próxima. E se acontecer de alguém se atrasar 15, 10 minutos, você não vai ficar louca e, meu Deus, vai atrasar a próxima. Então, sempre usa a média do espaço, um pouco maior. Então, definir o tempo que você gasta para fazer um procedimento é o principal. Você precisa saber quanto é que você gasta, tá? Sem fazer correria. E isso é para cada procedimento que você realiza. Igual aqui, eu tenho alongamento em gel, alongamento almond, eu vou ter a manutenção, eu vou ter manutenção de outro profissional, vou ter aí a esmaltação em gel. Tudo isso, cada procedimento desse tem um tempo determinado. Então, a primeira tarefa é fazer isso. Pega um papelzinho e anota o tempo que você vai gastar para cada cliente que você for atender. Você se atrasar muito ou ter essa falta de organização no seu horário vai impactar a sua cliente. A sua cliente pode estar ali com um horário marcado com alguma coisa e ela não conseguir cumprir o horário que ela marcou porque você se atrasou com ela. Então isso pode trazer um transtorno, você pode acabar perdendo a sua cliente. Você vai atrair para o seu espaço apenas pessoas que não têm compromisso com o horário, são pessoas mais desorganizadas, porque você está se comportando como uma pessoa desorganizada. Então, quando você se organiza, as clientes que gostam de manter o horário, que gostam de andar certinhas, vão dar preferência para ser atendidas por você, porque ela sabe que ela pode contar com você, que você não vai se atrasar, que vai chegar no espaço e você vai estar lá. Você também pode estar pensando, mas as minhas clientes se atrasam, como que eu vou fazer isso? Gente, tudo é questão de reeducar a nossa cliente. Muitas das vezes, elas estão se atrasando com você porque você se atrasa com ela. A partir do momento que você reeduca a sua cliente, passa por esse processo de reeducação, de que a partir de agora não tem mais atrasos aqui, ela vai entender que ela também não pode se atrasar e as coisas vão mudando, né? É sobre isso. Tudo à nossa volta muda quando a gente muda. Quando a gente decide mudar, as coisas à nossa volta sempre vão mudar de acordo com as nossas atitudes. Então, isso é o principal. Um outro problema muito comum é o agendamento conflituoso, né? Quando vocês agendam 2 clientes, 3 clientes no mesmo horário, porque está na correria, né? Tá ali correndo, a cliente liga, vai lá correndo, pega, anota no papel, ou esquece de anotar, ou fala, não, daqui a pouco eu anoto, não anota, e agenda 2 clientes no mesmo horário. Gente, eu já passei por isso, então o que eu tô falando com vocês aqui, eu já vivi. Então, eu esqueci às vezes de anotar o horário da cliente, aí chegava 2 no mesmo horário, eu ficava desorientada.
às vezes precisava desmarcar, precisava encaixar, atrasava a agenda toda. Isso não é legal, não é. Mais uma vez você vai estar afastando de você pessoas que têm compromisso. Pessoa que tem compromisso, ela não vai querer, porque ela não vai confiar. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento também, né? Quem trabalha com agendamento no papel, tem que anotar na hora. Tem que anotar na hora. Não pode deixar para anotar depois, para amanhã. Ainda mais hoje em dia que a gente está esquecido. Isso vai acabar conflituando ali a sua agenda. A agenda desorganizada, ela causa sobrecarga de trabalho. Quando a gente entope a agenda desorientadamente, a gente não consegue se organizar. Você não consegue fazer uma pausa para se alimentar. Você não consegue fazer uma pausa para limpar o seu espaço, para fazer qualquer coisa, comprar um material, colocar a sua vida em ordem, né? Tirar um tempo também para você. Você não consegue. E isso vai impactar diretamente na qualidade do seu atendimento. Porque se você fica com fome, fica estressada, fica cansada, você acha que como que você vai oferecer o melhor para sua cliente? Não vai, né? A gente vai estar ali cansado. Então, essa organização, ela é fundamental também para essa qualidade de atendimento. Porque às vezes a gente acha que tem que entupir a agenda, fazer aquela loucura, encaixar todo mundo, fazer aquela doideira para ganhar dinheiro, mas é um perde-ganha, porque você acaba perdendo clientes, porque você não oferece o melhor, você não consegue dar o seu melhor ali, porque você tá estressada, cansada, com fome. Então você não vai conseguir. Então, ao longo prazo, você vai perdendo as clientes legais, você vai atrair para você só pessoas que não estão nem aí para qualidade, que estão querendo as coisas corridas de qualquer jeito. Então isso não é legal também. Por mais que a gente pense que tá perdendo, mas às vezes a gente acaba ganhando quando organiza a nossa agenda. Tive épocas na minha vida que eu não entendia muito bem esse propósito do descanso, da pausa, e eu fazia exatamente isso. Eu amontoava um monte de gente porque eu achava que eu tinha que atender um monte de gente ao mesmo tempo para poder ganhar dinheiro. E no final eu ganhei peso, estresse, cansaço, insatisfação com o meu trabalho. Então eu precisei mudar isso para eu conseguir trabalhar com qualidade, trabalhar bem-humorado, trabalhar feliz. Então eu tenho sim esse espaço, né, entre uma cliente ou outra, para eu conseguir parar para almoçar. Eu tiro os meus horários de almoço, meus horários de café, eu preciso parar para comer todo dia certinho. Isso me trouxe uma qualidade de vida e um rendimento muito melhor, né? O meu rendimento hoje em dia, os meus atendimentos são muito melhores do que eram na época que eu trabalhava correndo. Mas para que isso, né, chegasse na paz que é hoje em dia, eu precisei, gente, errar muito. Eu precisei reeducar a minha cliente e me reeducar para poder ter qualidade de vida, né? Na minha época não tinha ninguém para me contar isso que eu tô contando para vocês, porque se eu soubesse, talvez eu não teria passado pelo que eu passei, com a agenda cheia, com estresse, com exaustão. Eu também não poderia deixar de oferecer para vocês um curso online que eu tenho na Hotmart, que eu ensino, né, meninas que estão começando a parte da captação de cliente, de reeducação de cliente, de organização financeira, enfim, todas essas coisas que a gente passa ali, né, no decorrer da nossa trajetória. Eu empacotei e coloquei na Hotmart. Vou deixar pra vocês aqui na descrição, apenas R$59, muito barato, qualquer pessoa pode adquirir aí e ter um rendimento melhor. E agora, gente, o principal, né? Como é que eu consegui organizar essa agenda, né? E como é que você pode fazer para poder ter essa tranquilidade na hora dos seus atendimentos. Eu, inicialmente, comecei a anotar no celular, né? Eu usava aquela agenda do iCloud, do iPhone mesmo, né? Que vem no calendário dela. Eu anotava por ali, né? Porque a de papel, a agenda de papel, nem sempre eu tava com ela na hora que a cliente me chamava. Então eu ia e acabava esquecendo de anotar e fazer confusão. Então eu comecei a anotar no celular. Pra mim funcionou muito nessa época. Diminuiu demais a duplicidade, eu quase não acontecia isso. Mas eu ainda tinha o problema da demanda alta no WhatsApp, eu não conseguia responder as pessoas e virou assim um estresse absurdo. E eu pesquisei muito, testei vários sistemas online de agendamento e não estava funcionando, até que eu encontrei um que foi perfeito para mim. Eu vou explicar para vocês o porquê e o porquê que talvez você pode colocar ele aí no seu espaço, que pode funcionar para você, desde que você tenha paciência. Eu escolhi o Booksy, porque o Booksy, ele me dava a opção de aceitar ou não o horário, né? Então a cliente, ela solicitava o horário, né, nesse sistema, e eu conseguia aprovar.
Porque às vezes tem uma cliente ali que você não consegue atender ela naquele horário que ela escolheu, porque você sabe que vai demorar mais. A gente sabe, a gente, né, vai atendendo ali aos poucos, a gente sabe que uma cliente ou outra, não, essa vai gastar 2, essa vai ser 1h30. Por mais que eu tinha ali os horários, né, mais ou menos pré-definidos ali pra não acontecer de embolar, às vezes acontecia. E aí, quando eu via que aquele horário não ia dar, eu ia lá e falava com ela, que ela podia trocar para outro horário. Eu mesma ajustava lá no aplicativo para outro horário, esperava ela aprovar, né? Então, ele tem essa mobilidade. Não é assim, a pessoa chega e agenda. E aí você não tem mais o que fazer. Não, a pessoa já agendou, meu Deus, não vai dar. Ele me deu essa flexibilidade, eu achei muito legal. E uma outra coisa, essa questão da gente poder aprovar o horário diminuiu demais a questão das pessoas não virem, marcar e não vir. Porque quando era uma cliente que eu não conhecia, uma cliente nova, uma cliente que ainda não estava adaptada à minha forma de trabalhar, eu ia lá, chamava ela, eu vou, né, chamo ela, peço um sinal, explico como é que é a minha forma de trabalhar, pra não acontecer da pessoa não vir, marcar e não vir. Então, tipo assim, gente, aqui não acontece, sabe? Eu sou muito grata a Deus, porque foi um trabalho muito árduo mesmo, de reeducação das minhas clientes, mas eu não tenho problema com essas questões de bolo, de atraso, né? Então as pessoas começaram a agendar por lá e o WhatsApp ficou super tranquilo. Só que eu tô contando aqui o mar de rosas, né, que eu tô vivendo hoje, mas não foi assim no início, né? E o que que acontece com muita gente que implanta o sistema online? Ela não tem a paciência de educar a cliente. Quando a gente pega uma criança e vai educar uma criança, né, para uma atitude que a gente não acha certo que ela faça, não é ali um processo, a gente vai falar 1, 2 vezes, a gente vai ensinar, vai mostrar. Com as nossas clientes vão ser a mesma coisa. Toda vez que a gente muda um sistema, né, no nosso atendimento, no nosso espaço, a gente precisa reeducar a nossa cliente aquele sistema. Então, os primeiros meses, gente, foram muito difíceis. Os primeiros 4 a 5 meses eu fiquei exausta, porque as pessoas, elas tinham preguiça mesmo de aprender a mexer no sistema. Elas queriam que eu fosse lá e marcasse para elas. Então, eu tive que dedicar a minha energia e o meu tempo para insistir com a cliente que agora ela ia fazer o agendamento dela e ensinar as que não sabiam, as que tinham preguiça, e insistir. E aí eu pensei o seguinte, né, as pessoas que realmente gostam de ser atendidas por mim e não abrem mão, elas vão se esforçar um pouco, e foi o que aconteceu, né? Então as pessoas se esforçaram, procuraram entender como é que funciona. Muito raramente, às vezes, alguém me chama pedindo ali alguma ajuda, porque às vezes tá com preguiça, ou é porque às vezes um sistema, não é porque o sistema às vezes dá uma travada e às vezes não consegue, mas assim, facilitou muito, principalmente agora nas festas de fim de ano, né, que é muita gente chamando, muita cliente nova. Então o aplicativo ele facilitou muito os agendamentos. Se a pessoa quiser remarcar o horário dela, ela remarca por lá. Se ela quiser cancelar, ela cancela por lá. A pessoa não precisa me chamar no WhatsApp para falar coisas que ela poderia fazer pelo aplicativo. Dezembro acontecia muito, né, da cliente agendar com antecedência e esquecer que hora que ela marcou. Aí ela me chamava no WhatsApp pra eu responder que hora que ela marcou. E eu, tipo, com aquele monte de gente marcada, eu não tinha como responder. Então, o aplicativo, ele foi assim, gente, a 8ª maravilha na minha vida. Eu, hoje em dia, não vivo mais sem. Ele é um aplicativo pago, mas eu acho que o valor é muito justo, simbólico, pelo que a gente, né, pelo que a gente tem ali de benefício. Ele é R$ 69,90 por mês. No caso, eu trabalho sozinho, mas eu acho que se você tiver mais uma pessoa, você paga uma taxinha ali a mais, mas não é muita coisa. É muito, muito bom, muito mesmo. Eu indico de olhos fechados que vocês se eduquem e eduquem seus clientes para usar o digital. Porque essas soluções, elas estão vindo para facilitar a vida da gente cada vez mais. E eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo que puder, tá? Pra vocês terem noção, gente, até as clientes, assim, mais de idade, pessoas que não gostam de tecnologia, se renderam e hoje em dia não vivem sem. Se eu falar assim, não, eu vou tirar o aplicativo, elas ficam loucas. Ai, meu Deus, demora a responder no WhatsApp. E se eu não tiver horário? Se eu perder meu horário? Então, assim, as minhas clientes se adaptaram super, mas foi um trabalho árduo. Agora, se mesmo assim você resolver, né, continuar com o atendimento, com agendamento no papel ou no celular, realmente a gente precisa ter muito mais atenção e vai gastar muito mais a sua energia, né? Você vai ter que se dedicar para esses agendamentos, né? Anotar na hora para não se esquecer, organizar o tempo, né, de forma hábil, tirar ali o seu horário de almoço, um lanche da tarde.
se organizar com o café da manhã, com tudo, para você não ficar estressada, cansada, né? Então isso vai te tomar muito mais energia do que um aplicativo. Mas eu acho que assim, cada pessoa, né, se adapta com o melhor, eu entendo e respeito, mas eu acredito que a gente tem que acompanhar as tendências e a gente tá numa tendência tecnológica que tá assim muito absurda, a gente pisca e tudo atualiza. Então, se você não se atualizar, às vezes você acaba ficando para trás. Eu recebo muito feedback aqui no meu espaço de clientes falando que acha maravilhoso essa questão do aplicativo, de poder entrar e agendar, não precisa ficar esperando. E às vezes ela até derruba um pouco essa questão do manual, que acha um saco, ter que ficar no WhatsApp, ter que ficar esperando. Então as pessoas, elas não querem esperar mais, sabe, gente? O cérebro do ser humano, ele mudou e ninguém quer esperar por mais nada. Então, se você tiver e puder fazer isso, faça o quanto antes aí no seu espaço, que eu tenho certeza que as suas clientes vão amar. Fora que o aplicativo ele ainda te indica na internet, dentro do próprio aplicativo. Então, às vezes a pessoa entra lá procurando, já te acha, vê que você tá perto, a agenda. Né? Eu recebo muitas clientes dessa forma. Então, é muito legal. Eu vou deixar pra vocês aqui também o link do book, se quem quiser colocar ele aí no seu espaço. Vou deixar outros também, mas, sinceramente, o que eu mais gostei foi esse. Eu testei alguns outros e não funcionou, não achei legal. Menos até a data de hoje, né? É o que eu mais me identifiquei. Então, gente, o que eu tinha pra dividir, compartilhar com vocês, isso era hoje. Eu tentei ser o mais breve, mas acaba que a gente vai falando, vai lembrando um monte de coisa. E eu espero grandemente que tenha ajudado vocês aí, pra vocês não se atrasarem, pra vocês organizarem a agenda de vocês aí e nunca mais ter problema com o cliente faltando, com problemas aí que acontecem no salão, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.